Fala galera, beleza? Resolvi gravar um vídeo sobre dúvidas aí, pois vejo muitas pessoas postando muitas dúvidas aí nos comentários do canal. Dúvidas que talvez eu já respondi, ou dúvidas que também são dúvidas de outras pessoas. Então decidimos aí toda quinta-feira postar um vídeo sobre dúvidas e esclarecimentos, tá? Então, seguinte galera, primeira dúvida aí do Valdemir Júnior. Essa mesa tem como conectar um teclado e um microfone a ela? Tem sim, Valdemir. É possível você conectar qualquer instrumento ou periférico que contenha saídas P10 ou RCA, tá? Visto também que você pode usar um adaptador aí P10, P2, P10, XLR aí para fazer a conexão, tá? Então, pode fazer tranquilamente aqui, ela é bem flexível quanto a essa parte, certo? Próxima dúvida aí do Jefferson Matos. Não entendi o corte de 4K. Essa dúvida aí é sobre o vídeo que eu fiz do corte de 12 dB por oitava. Seguinte, Jefferson, quando eu fiz a leitura, as medições ali do meu drive, do meu Twitter, eu reparei que exatamente o ponto de crossover era 4 kHz, o ponto onde as vias se cruzavam, tá? E como que eu queria mostrar bem para vocês aí o efeito da inversão de polaridade, eu acabei cortando ali bem no ponto de crossover para deixar minha curva o mais plano possível. Não que isso aí seja errado, tá? Eu posso usar um corte de 4 dB no Twitter? Sim, tá? Depende da construção do Twitter, você pode procurar no manual lá. Só que eu não vou poder aplicar muita potência, tá? Num sistema automotivo aí que eu uso para racha, para um sistema de alta performance assim, eu não vou poder cortar em 4K. Se eu aplicar muita potência, eu vou acabar queimando meu Twitter. Mas eu posso cortar aí para um sistema de qualidade, tá? Eu posso fazer um preset aí para qualidade, para me tocar em um rancho, num churrasco, e cortar o Twitter em 4K para ter a resposta mais plana, tá? O que eu indico para vocês: vai usar muita potência, vai aplicar muita potência, protege, tá? Coloca o corte lá em 6K, 24 dB por oitava, 7K. Quanto mais protegido o seu Twitter tá, certo? Então, próxima dúvida aí do Malaquias. No caso de um filtro 12 dB por oitava pro grave e um corte de 24 dB por oitava, preciso inverter também ou não? Eu não indico você usar um LPF de 12 dB por oitava e um HPF de 24 dB por oitava, visto que o filtro 12 dB por oitava usado no ponto de crossover, ele defasa a fase em 180 graus. Já o 24 dB por oitava, ele defasa a fase em 360 graus, tá? Então imagine quando você tentar somar um filtro 12 dB por oitava e um filtro 24 dB por oitava, você vai ter um problema de fase ali. Então você não vai ter uma rotação de 180 graus e nem uma rotação de 360 graus, entendeu? Então inverter a polaridade ou não, talvez não traga todo o benefício que nós precisamos. Se você tiver uma fase, um ponto de crossover com fase em 180 graus, você pode inverter a polaridade de uma das vias e ter o total ganho ali, ter as vias exatamente em fase. Já se você usar um fio de 12 dB e um 24 dB subindo, um 12 dB descendo e um 24 dB subindo, você não vai ter o casamento perfeito, tá? Você nunca vai ter aquela somatória total entre as vias. Você vai ter que ajustar a fase, tentar chegar no delay aí para fazer a somatória perfeita entre as vias aí, visto que vai ser muito complicado, tá? Você vai precisar de um smart aí, de um programa de medição. Eu indico você usar o 24 dB por oitava, que você vai ter uma boa atenuação, tá? Vai proteger bem os seus alto-falantes e não vai ter problema aí de defasamento de 180 graus entre as vias, certo? Então, minha dica é: usa 24 dB por oitava, tá protegido e sem problemas de fase, certo? Próxima dúvida aí do WBCDs. Amigos, se for caixa Euclides, tá? Esse é sobre o vídeo do corte de 12 dB por oitava. Seguinte, quando a gente faz o corte de 12 dB por oitava no ponto de crossover, a gente tem um defasamento de 180 graus. Como que a gente corrige esse defasamento? Invertendo a polaridade de uma das vias, certo? A gente inverte a polaridade, a fase rotaciona em 180 graus e temos o acoplamento perfeito, tá? Agora, se for caixa Euclides, a minha via de grave já está invertida a polaridade, correto? A polaridade acústica da minha via já está invertida, porque quando eu tenho um alto-falante invertido, o cone é empurrado
para o fundo da caixa, certo? Enquanto do médio é empurrado para fora da caixa. Então eu já tenho a inversão de polaridade aí. Então, se for caixa Euclides, você não inverte a polaridade se usar o corte 12 dB por oitava, certo? Ficou claro isso aí? Se usar o corte 24 dB por oitava e a caixa for Euclides, que é a caixa que Euclides ou qualquer caixa com alto-falante fica com o ímã de fora lá, você precisa inverter a fase de uma das vias, correto? Para ter o total acoplamento dela, se for 24 dB por oitava, certo? Próxima dúvida aí do Heitor Henrique. Olá, amigo, eu tenho uma dúvida sobre cruzamento de cortes. Exemplo, um médio grave com LPF terminando em 1600 e um driver fenômeno com HPF começando em 800 Hz. Isso traz ganhos ou perdas, tá? Seguinte, você quer subir o médio grave até 1600 Hz e descer o driver até 800 Hz. Então, teoricamente, de 800 a 1600 Hz, o seu driver e o seu médio vai tocar junto, certo? Isso aí traz ganhos ou perdas. Se essa região aí de 800 e 1600 Hz estiver em fase, você vai ter um ganho. Se ela tiver fora de fase, você vai ter um cancelamento, tá? Dependendo da rotação de fase entre as vias aí. Mas você pode ter uma ótima soma, tá? Você pode ter um ganho aí até 6 dB, ou como você também pode ter uma perda aí, um cancelamento total entre as vias, tá, galera? Então, o seguinte, é indicado fazer isso? Eu não indico, porque você vai ter um driver e um médio falando na mesma região, tá? Dois transdutores com timbres diferentes, tá? Então eu não indico muito você fazer isso aí. E outra coisa, você só vai ter uma soma se o seu médio conseguir subir até 1600 Hz e o seu driver conseguir descer até 800 Hz, tá? Se o seu médio está acabando em 1000 Hz, você está cortando ele em 1600 Hz, você só está enviando potência numa frequência que ele não responde. Então, quando ele não responde, ele vai tentar responder, ele vai esquentar a bobina, tá? O mais aconselhável aí nesse caso seria você achar o ponto de crossover mesmo, onde realmente às vezes se cruzam, e fazer o corte de frequência, tá? E também essa região de 800 a 1600 Hz aí é uma voz muito forte, tá? Uma voz que acaba incomodando. Então não sei se você vai gostar de ter um ganho aí nessa região. Pois se você somar as duas vias aí, você vai ter um ganho só na região de 800 a 1600 Hz, tá? Um ganho ou um cancelamento. E também você vai estar forçando muito seu médio grave a subir tanto as frequências aí, tá? Talvez seria melhor você cortar, fazer um plano de crossover aí de 800 a 1000 Hz e conseguir enviar mais potência para o médio e mais potência para o driver aí, talvez te daria uma dinâmica melhor no som aí, ficaria um pouco melhor essa combinação, certo? Então é isso aí, galera. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que toda quinta-feira eu vou fazer um vídeo sobre dúvidas e esclarecimentos. Agradeço também o pessoal aí que está postando aí, que está elogiando os produtos da Expert, está elogiando o canal aí. Isso aí é muito importante pra gente, não é pra parar não, tá, galera? Então é isso aí, até mais, valeu!